Voltamos a apresentar para a Futura FM o programa Nilda e Você. Agora estou aqui com o meu grande amigo Maurício Ferreira. Maurício, boa tarde, seja bem-vindo, Maurício. Boa tarde, Nilda, Matheus e ouvintes. Prazer estar aqui de novo. Ô, Maurício, o prazer é todo nosso. Ô, Maurício, para quem te conhece, sabe que você tem uma história no ramo, como é que eu falo para você mesmo? No ramo imobiliário, e de repente você foi para um lado holístico. Pode dizer assim? Como é que eu falo? Sim, o meu pai tem a imobiliária mais antiga da cidade, né? 50 e tantos anos, né? Então eu cresci ali dentro, trabalhando de office boy, depois me tornei corretor, tive imobiliária. Isso. A minha irmã tem imobiliária, minha outra irmã toca a imobiliária do meu pai hoje. E eu fui para a área de engenharia, na verdade, né? Engenharia civil. Me formei engenheiro, queria ter feito arquitetura, mas resolvi fazer depois. E depois que você cai no mercado, você não faz nada. E essa coisa do holístico, né, que a gente chama holístico, tudo é holístico, né? Holístico é o todo, né? Então, eu sempre tive interesse. Na verdade, esse mergulho nessa área vem de um período da minha vida, de praticamente 20 anos, que eu tive pânico e não sabia o que era. E quem me curou, você conhece muito bem, né, que já é falecido, que é o nosso saudoso Marcelo Iag. O Marcelo, que era assim, acho que ele salvou um monte de gente aqui de Jubá, Nossa, né? muita gente. E o Marcelo era de dentro da casa do Marcelo, e um dia ele presenciou uma crise de pânico minha, na verdade um final de crise de pânico, ele falou, vai lá no consultório. Aí eu fui, fiquei 2 horas com ele de manhã, ele falou, volta à tarde. Eu falei, nossa, eu devo ter um negócio muito ruim, né? E voltei, fiquei mais 1 hora e pouco dentro, depois ele falou assim, o que você tem é pânico. Mas o que você sentia, Maurício? O pânico eu acho que é uma das piores coisas que tem, né? Eu sei. É um horror, você sente que você está morrendo. Está morrendo. Né? Só que eu costumo dizer assim, sabe quando você leva um susto, que você vira a esquina e dá de cara com uma pessoa fantasiada de qualquer bicho muito bravo? Que as suas sensações, elas vão lá em cima, atingem um pico de pânico, respiração, sudorese, tudo, mas ao mesmo tempo que bate lá em cima, já vem diminuindo. Agora, quem tem pânico, não, você fica naquela tensão, taquicardia, sudorese, e não passa, né? Aquilo é um horror. E eu ia nos médicos, naquela época, ninguém diagnosticava pânico, infelizmente. É muito difícil. Fui em cardiologista, fui em psiquiatra, fui em tudo, e ninguém, né, todo mundo falava, você não tem nada. E o Marcelo me diagnosticou. E ele falou assim para mim, eu era muito amigo do Marcelo, ele falou assim, você quer se curar? Eu falei assim, claro que eu quero. Nossa. Aí ele jogou, o Marcelo era muito engraçado, né? Ele jogou um monte de livro e apostilas em cima da mesa, e eu falei, o que é isso, Marcelo? Ele riu, né? E falou assim, isso aí é a sua cura. Aí eu falei, mas não estou entendendo, o que eu faço com esse monte de papel? Ele falou, estuda o pânico que você se cura. E eu levei aquilo no pé da letra, falei para ele assim, você não vai me dar nenhum remedinho, um floral? Não, vou te dar, claro, um remédio de fundo, aquela coisa toda. Sim. E graças ao Marcelo, eu me safei do pânico, depois de 20 anos, sem saber o que tinha. Mas eu levei a sério aquilo, tanto que eu mandei muita gente para ele, quando chegava lá, ele perguntava para as pessoas, quem que te mandou aqui? O Maurício, então você tem pânico, eu falava assim. E foi daí que eu fiz um mergulho autônomo, assim, né? Nessa coisa do pânico. Aí você entra para dentro de ansiedade, depressão. Bom, foi a minha entrada. Ô, Maurício, você durante um tempo também frequentou o Centro Espírita. Eu acho que o Allan Kardec você não chegou a frequentar. Frequentei o Allan Kardec antes da minha filha nascer. Minha filha vai fazer 25 anos agora. Já. Eu fiquei no Allan Kardec uns 5 anos, depois fui para o NEFA, fiquei acho que uns 12 anos no NEFA. Depois eu fundei um centro, né, que é a Comunhão Espírita Itajubense, junto com mais 12 pessoas. Nós abrimos uma casa nova, que fica ali debaixo do restaurante Xodó, a Comunhão Espírita Itajubense. O pessoal chama de SEI. Né?
E em novembro de 2018, eu tive que diminuir a minha frequência. Então, agora eu vou como frequentador. Até lá, eu era envolvido com o centro espírita, assim, de ser da diretoria e tal. Entendi. E o centro espírita me trouxe um estudo, uma possibilidade, porque não sei se todo mundo sabe como é que funciona, né, o centro espírita. Estuda-se muito dentro do centro espírita, né? E estuda-se de tudo. De tudo, né? Mesmo. O magnetismo, embora ele seja anterior ao espiritismo, né, o magnetismo Mesmer é de 1700 e alguma coisa, o Allan Kardec é de 1850 Isso. ali. Mas o Kardec ele era magnetizador e a ciência magnetismo tem muito a ver, né, com a ciência espiritismo e vice-versa. E nessa brincadeira, uma amiga, a Rose, sugeriu que a gente estudasse o maior magnetizador, que eu considero o maior magnetizador do mundo, que tive prazer de conhecer, tive com ele 2 vezes já, que é o Jacomelo, um brasileiro do Rio Grande do Norte, sensacional, pesquisador, um cara que aprofunda no magnetismo dentro do espiritismo. Uhum. Eu quis sair, né? Eu acho que a gente não deixa de ser espírita, porque religião, para mim, não é religião, é religiosidade. Muito então, bem. a gente tem um pouco de cada religião dentro da gente, e eu gosto de estudar, porque a gente sabe que a doutrina espírita ela é pura ciência, né? E a partir desse estudo que a Rose propôs, na época, que isso foi há 6 anos atrás, né? Nós formamos um grupo de 5 pessoas e começamos a estudar o magnetismo. A Rose que você fala é a doutora Rose? Doutora Rose, tá. Doutora Rose van der Velde. E aí a gente teve aquela época, você deve lembrar, da dengue em Itajubá, Sim. né? Há quase 6 anos atrás, e a gente estava com 10 meses de estudo, sério, semanal, sem faltar um dia, e com um monte de informação, e a gente testava um no outro, né? O magnetismo, e essas 5 pessoas, e de repente veio aquela coisa de dengue, todo mundo sofrendo com dengue, e eu falei assim, bom, a gente precisa pôr em prática o que a gente já aprendeu, né? E a gente pôs em prática e começamos a curar um monte de gente, né? A gente fala, cura agora que já está curado, né? A gente nunca promete cura, né? A gente ajuda a pessoa a se curar. É diferente. Ô Maurício, a gente escuta muito falar em magnetismo, mas geralmente nesse sentido assim, nossa, aquela pessoa tem um magnetismo. O que quer dizer esse magnetismo humano? O termo magnetismo virou uma expressão bastante popular, né? Uhum. Ela foi proposta, se não me engano, por eu tenho até essa Paracelso, né? Paracelso é lá dos anos de 1400 e alguma coisa, 1500 alguma coisa, é ele que propôs o nome magnetismo, né? Por que a gente usa essa expressão? Porque ela é a verdade, né? Nós temos uma realidade sutil, embora material, porque o magnetismo é matéria, só que é matéria sutil, né? Nossa carne, nosso osso é uma matéria densa, o magnetismo é uma matéria sutil. Tanto que a gente lê o nosso magnetismo, né, nossa atividade elétrica, ou bioelétrica, né, que se chama na medicina, né, bioeletricidade, né, mas as pessoas não aprofundam, o magnetismo aprofunda. Nós temos um organismo anterior a esse carnal, né, de matéria densa, nós temos um organismo bastante organizado, com áreas, com órgãos, né, que é composto de magnetismo, né? Então, quando você sente uma pessoa, você sente o que ela te afeta, né? Dentro das sensações, né? Ou seja, dos sentidos, né? Visual, sonoro, odor, etc. e tal, mas você sente também o magnetismo dela, que é o que as pessoas mais popularmente chamam de energia. De energia. Exatamente, e é verdade. Ô Maurício, deixa eu fazer uma pergunta para você. De você olhar assim, dá para você perceber essa pessoa tem magnetismo legal, alguma coisa assim nesse sentido? Tem pessoas que desenvolvem uma capacidade de visão, né, que não é a visão tradicional, visão orgânica, né, que no espiritismo é chamado de dupla vista, ou até de vidência, né, ou clarividência. E tem várias que são sentidos, né, a ciência já listou, a ciência não tradicional, ela já listou 23 sentidos, fora os 5 que a gente conhece.
Então, essa visão é uma delas. Né? Então, tem pessoas que têm naturalmente, outras desenvolvem. Né? Porque esses dias até estava conversando comigo mesma, que várias pessoas que eu converso aqui, quando está no intervalo ou quando termina a entrevista, elas pedem para segurar a minha mão. Deixa eu pegar um pouco da sua energia. Eu falo, deixa. Me dá um abraço, porque querem pegar minha energia. Seu magnetismo. É. Exatamente. Mas é interessante Você fez um comentário interessante, porque muita gente, baseado nesse comentário seu, fala assim: aquela pessoa ela é vampira. Né? Sabe, você já ouviu falar que às vezes você fica perto de uma pessoa e realmente isso acontece. E você sai esgotado depois? Isso. Então, nós temos um organismo magnético, né? Sutil, que troca energia com o meio constantemente. Estou falando com o meio material, né? Mineral, digamos assim, com o meio biológico, né? Com vidas, com plantas, com animais e com outras pessoas. Então, existe uma troca. Uma troca. Tem pessoas que têm facilidade em doar, que doam com mais intensidade. Outras absorvem com mais intensidade. Entendi. Então, você como lida com pessoas, você pode ter desenvolvido uma capacidade de usinar, que a gente chama de usinar, de fabricar fluido, fabricar magnetismo, energia, e as pessoas se sentem bem aproximando de você porque elas recebem porque você tem facilidade de doar. Muito bem. Mas nem todas as pessoas conseguem isso. Se desenvolver, consegue. Tem pessoas que têm isso natural, que pode ser o seu caso, por exemplo. Né? E muitas vezes que a pessoa fala assim, aquela pessoa me suga, eu fico mal. Às vezes quem está sugando é aquela pessoa que sai sentindo mal. Não tem aquele que olha para rosa, para flor, para alguma coisa e depois ela morre. Por magnetismo. Né? Mas às vezes a gente tem que ver que às vezes os sintomas parecem que indicam que um está sugando o outro, mas às vezes é ao contrário. Quem murchou, às vezes, sugou a energia do outro, a energia deletéria do outro. Gente, percebe? Então, a flor pode ter sugado a energia daquela pessoa que estava ali, uma energia deletéria, desequilibrada, e ter murchado em função disso. Por isso, as pessoas que lidam muito, né, trabalham muito com o público, porque isso já me foi dito, passe é sempre muito bem-vindo para poder renovar essa energia para que eu possa continuar doando. É legal você falar isso também, porque é o seguinte, o passe é um termo muito usado dentro das casas espíritas. Isso. Né? Mas o passe, ele dentro do magnetismo, veja bem, o magnetismo é uma ciência fora do espiritismo, independente do espiritismo, mas tanto faz fora como dentro, em outras religiões também... a gente fala passe, mas é uma troca de passe porque é uma passagem, passa a mão. Mas pode ser um sopro, quer ver? Quando você cai e rala o joelho, quando você é criança, o que sua mãe faz? Ela sopra. Ela sopra. O sopro é uma insuflação fria, que é uma técnica do magnetismo. Quando você está com muito estresse, muita pressão em cima de você, você não tem vontade de sair correndo. Verdade. Por quê? Porque o vento, ele é um passe magnético. E a gente até fala que vontade de sair correndo. Quando você chega em casa cansado, você faz o quê? Toma um banho. O banho é uma passagem magnética, porque a água tem grande poder de carreamento de energia. Muito. Então, na cachoeira, então, é excelente. Nossa, é sensacional. E o mar? É sensacional. O mar também. Ainda mais porque ele tem aquela concentração de sais, né? E os sais, a gente sabe que eles fazem a água ser mais condutiva ainda, né? E o magnetismo é energia, né? Embora sutil, é energia. Né? Então, o mar, um banho de mar é um banho de descarrego, como dizem. Né? Maurício, eu tive uma experiência muito bacana com o mar esses dias aí, no dia do meu aniversário, dia 9 de janeiro, que é o dia do Fico. Tem que avisar o Gabigol que o dia do Fico é dia 9 de janeiro. Mas aí eu andei pela beirada assim, do mar.
mas que tem ainda um pouquinho de água Aham. na areia. Fui andando, meditando, orando. Gente, É um descarrego de coisa. energia impressionante. E o que eu dormia bem, não deu vontade de O nem mar é voltar sensacional. mais. O mar é Eu sensacional. queria, não, eu quero morar aqui mesmo na beirada da praia. Ô Maurício, mas o que Diga. vem a ser terapia pelo magnetismo? Tá. Então, como eu estava falando, o magnetismo ele é anterior, né, até a Mesmer. Mesmer é quem codificou, quem trabalhou com o magnetismo de uma forma mais científica, né? Uma linguagem mais científica, e isso ali pelos anos 1700 e alguma coisa. Mas o magnetismo, enquanto prática ritualística, sem explicar necessariamente, porque a ciência gosta de explicar, né? A causa, o efeito, etc. e tal. Mas o magnetismo, ele vem do hermetismo. O hermetismo é 2.500 anos antes de Cristo. Né? Agora, quem ensinou Hermes, não me pergunte, porque eu não sei, ninguém sabe. Né? Mas Hermes é 2.500 anos antes de Cristo. Isso veio passando. Mas Mesmer, ali nos anos 1700 e alguma coisa, ele começou a estudar aquilo, né? Porque não basta você constatar. Né? Então, ele começou a estudar aquilo e dar uma codificada, digamos assim, naquilo, com um ar de ciência. Né? Quando eu faço isso, acontece aquilo, e foi experimentando, e ele descobriu uma forma de tratar as pessoas, né? Algumas pessoas, até uma amiga me cobrou, a Adriana de Pedralva, ela falou assim, por que você não fala magnetoterapia? Né? Eu falei para ela, é magnetoterapia, né? Mas hoje a gente tem que lidar com as palavras com certo cuidado, porque, por exemplo, magnetismo tem o biomagnetismo, que é um tipo de tratamento também que se faz hoje em dia, como um tratamento holístico, que é feito com ímãs. E é engraçado, né? Se é com ímã, não devia ser biomagnetismo. Biomagnetismo é que a gente faz no magnetismo, porque o magnetismo que eu uso para manipular o seu magnetismo enquanto assistida é o meu magnetismo. Então, é um magnetismo biológico, animal, anímico. Certo. Agora, quando eles usam ali o ímã, né, para fazer, né, é um magnetismo mineral. Percebe que o ímã é um minério. Mas então, o Mesmer começou a estudar, e depois do Mesmer, o Nilda, vieram várias pessoas estudando e continuando a desenvolver essa ciência. Né? Veio Deleuze, Dupotet, Gabriel Delane, e nos dias de hoje nós temos assim, a graça de ter um cara que nem o Giacomello, que é um cara que leva a sério, mas muito sério mesmo, ele desenvolve estudos do magnetismo, ele certamente já faz parte da história do magnetismo. Ô, Maurício, mas então é assim, eu estou com um problema, vamos supor, depressão, pânico, graças a Deus. Não tem, não. Não tem nada disso. Tem, não. Já passou, já voou. Aí eu falo, Maurício, eu estou precisando assim, eu quero fazer essa terapia. Você vai aplicar o que em mim? Veja bem, a forma terapêutica, ela tem um lastro, digamos assim, conceitual, da seguinte forma. Tudo que acontece com a gente, de saúde, de doença, vamos chamar de doença, que é o nome mais popular, começa na nossa mente. Mente é uma coisa imaterial. Pensamento não tem matéria, nem energia. Ele move matéria e move energia, é diferente. Mas o pensamento em si, a mente, a emoção, o sentimento, eles não são materiais. Né? Embora tenham equivalentes químicos no nosso organismo. Tá? Mas ou o espírito, ou a inteligência humana, nada disso é material. Né? Então, vamos resumir todas essas coisas, espírito, não sei o quê, tudo em mente. A mente, então, ela é imaterial. O cérebro é o correspondente material da mente. Então, nós temos uma circunstância imaterial da nossa realidade e nós temos duas circunstâncias materiais. Uma, que é a primeira, que vem por consequência da nossa mente, que é o corpo magnético. O organismo magnético, o corpo etérico, aí tem várias linguagens, cada um usa de um jeito. No magnetismo é um organismo magnético, que é um organismo mesmo, né? Que tem órgãos, que tem regiões, como a gente tem no organismo físico. Depois dele vem, por consequência dele, vem o organismo físico. Então, quando a gente tem o que a gente chama de doença, no magnetismo é sintoma, não é doença. Sintoma. Porque você tem a doença chamada depressão, mas ela, na verdade, é um sintoma. A doença é o que causa esse sintoma. Para nós, pelo menos, no magnetismo. Né? Não existe certo e errado nesse mundo. É o modo que o magnetismo encontra para denominar
essas coisas. Então, depressão, ansiedade, pânico e todos os tipos daquilo que a gente chama de doença são, para nós, sintomas. Antes de ser sintoma no corpo físico denso, ele tem um processo energético. A gente adoece primeiro na nossa mente, depois a nossa mente adoece, digamos assim, desequilibra o nosso corpo energético, e o nosso corpo energético desequilibra o nosso corpo físico. Nossa, Maurício. Percebe como é que é? Percebo. É uma sequência. Então, o que o magnetismo faz, respondendo a sua pergunta? Não tinha jeito de responder sem antes dar essa pincelada. Nós tratamos o corpo energético. Mas como que você faz isso? Como o médico faz uma cirurgia no corpo físico, ele vai lá, passa o bisturi, dá anestesia, etc. e tal. Como é que a gente faz? Olha só, matéria responde à matéria, né? Certo. Mais imediatamente. O corpo energético responde à energia, né? Eu posso usar assim um ímã, como o biomagnetismo faz, né? Mas não tem energia mais perfeita para você lidar com a energia do corpo do que a energia do corpo. Então, o magnetizador, através de técnicas do magnetismo, ele manipula as energias que compõem, como se fossem as células, moléculas, etc. e tal, que compõem o organismo magnético da pessoa. Então, uma depressão, uma ansiedade, um pânico, por exemplo, corresponde a principalmente, tem várias coisas, mas principalmente corresponde, aqui do nosso lado esquerdo, a uma congestão, ou seja, uma região que fica com excesso de energia de forma crônica, que chama na região esplênica, que é o mesmo nome que a medicina usa, que é essa região do baço aqui. Aqui tem o que também os outros chamam chácara, a gente chama de de campo vital. Sim. Esse campo vital esplênico, ele congestiona, ele fica constantemente cheio de fluido. Tão cheio que ele desequilibra e não consegue trabalhar direito. Esse é o quadro energético da depressão, da ansiedade, do pânico. Aí você vai trabalhar... A gente trata isso. Essa região. E como é que é feito? É por manipulação? A gente manipula usando. Aí tem várias formas. Tem a menos usada, que é o toque, mas pode ser usada. Né? Jesus Cristo não tem uma passagem que ele enfia o dedo dentro do ouvido do surdo lá? Eu não li, desculpa. Tem uma que ele mistura saliva com terra e passa. Então, tem o toque, tá? Mas é menos usado, muito menos usado. E tem a manipulação pela mão ou pelo sopro, né? Eu já fiz tratamento até à distância. Né? Quer dizer, assim, você manipula a energia da pessoa, né? Por quê? Porque a energia obedece a pensamento. E o pensamento não tem distância. Não tem. Ele não tem barreira. Não tem. Né? Então, já fiz alguns tratamentos à distância, vários até. Ô Maurício, mas a pessoa... Opa, é o ar-condicionado. A pessoa precisa acreditar, pô, isso vai dar certo? Então, na verdade, não é que ela precisa acreditar. Precisa, mas eu vou explicar por que precisa. Primeiro, porque acreditar passa pelaquela coisa assim, de uma aceitação. Isso. O magnetismo, para ele ser aceito, ou seja, se tornar uma coisa crível, né, para a pessoa tem que entender o que é. Né? Quando a gente faz um eletroencefalograma, a gente registra o quê? Energia, ondas. Né? Isso. Quando você faz uma eletroneuromiografia, por exemplo, faz uma leitura da bioenergia, bioeletricidade que está ali nos músculos da pessoa. Tá certo. Tá certo? Então, é com isso aí que a gente lida. A sua pergunta... Olha, eu estou respondendo para o ouvinte aqui, mas eu falei se a pessoa precisa acreditar. Sim, se isso. Precisa ter fé. Isso. Não tem nada a ver com fé. Tem porque nada se a tivesse, ver. isso aconteceria no contexto religioso. E não tem. Mas é importante ele crer. Porque é o seguinte, o que manda tanto no nosso corpo energético como no material? É a nossa mente. Se sua mente acredita que não rola, que não acontece, mesmo que seja possível acontecer, não vai acontecer, porque você já determinou que não. Que não vai acontecer até medicação. Da mesma forma, até toma. Medicação. Por que o placebo efeito? funciona? Justamente. Porque você acredita que vai funcionar. Então, passa pela... Bom, na verdade, a gente não trata quem não quer.
Porque quem quer vai te procurar. Se ele te procurou, chegou no consultório, é porque ele quer. Né? Então, ele pode achar que não tem nada de místico. Maurício, as pessoas te procuram, já sabem desse trabalho? Nilda, eu trabalho há 6 anos com o magnetismo, mas eu trabalhava voluntariamente. Há 2 anos e pouquinho atrás, eu me tornei um permacultor. Eu saí do sistema, que é uma expressão que a gente usa, né? Eu ia até perguntar, que é isso? Permacultura é uma filosofia que envolve várias ciências, é a cultura da permanência do ser humano sem impacto no meio ambiente, né? Essa coisa toda. E você tem que abrir mão de várias coisas, não é que tem, é que você abre mão, por isso que você se torna um permacultor. Então, por exemplo, eu saí de banco, né? Eu fiz uma série de coisas que as pessoas fazem condicionalmente, porque eu não preciso disso. Né? Enfim, dentro dessa coisa, sair do sistema, o sistema tem o quê? Tem um emprego formal, carteira assinada, 13º, férias. Aquela coisa tudo certinho. Exatamente. Então, chegou uma hora que eu falei, dentro da permacultura eu tenho que fazer o que eu sou, não é nem o que eu gosto, porque se eu sou, eu tenho que gostar. Né? E o magnetismo já estava tão dentro de mim, porque já fazia 6 anos que eu trabalhava com magnetismo, que eu falei, tá aí, porque eu larguei até engenharia, eu sou engenheiro civil, né? Já tem alguns anos que eu deixei a engenharia, e eu falei, tá aí, eu vou fazer magnetismo, né? E dentro do magnetismo, tem uma parte do magnetismo que estuda o sonambulismo. O sonambulismo é a hipnose, é o efeito hipnótico. Então, por isso que misturou. O sonambulismo dentro do magnetismo é um estado sonambúlico, né? Então, essas coisas todas foram entrando no meu contexto. Eu falei, eu vou trabalhar com isso, porque é o que eu gosto de fazer. Eu magnetizo o tempo todo. Ali, o meu patrão está ali, meu patrão adora esse tema que a gente está abordando. Tem aqui um depoimento. Excelente entrevista, muito obrigada. Deus parabéns ao Maurício. Obrigado. Meu professor de magnetismo, o Duarte Pereira. O Dudu, nosso amigo. Nossa amiga. Sensacional. Aqui. Obrigado. O que seria de nós sem o Dudu? Obrigado, aqui, viu? Dudu. Bom, se você quiser participar, muito simples. Você vai ligar para 3622-9606 ou então no WhatsApp 99104-9088. Você não vai ligar, não. Você vai deixar a mensaginha, porque eu não vou conseguir te ouvir, tá bom? Então, Matheus, Humberto, daqui a pouquinho a gente está de volta, rapidinho. Voltamos a apresentar pela Futura FM o programa Nilda e Você. Você viu que eu canto muito bem, né, Maurício? Nossa! Sou testemunha. Temos o apoio cultural do Sicoob Sul de Minas, a nossa cooperativa de crédito. Se você estiver precisando de fazer o empréstimo, procure o Sicoob Sul de Minas. Você é aposentado, você é pensionista do INS, tem juros a partir de 1,18%. E tem também a portabilidade do seu empréstimo. Porque às vezes você tem um empréstimo num banco e o juro é bem maior. Então, é só procurar um dos 3 gerentes do Sicoob Sul de Minas, aqui em Itajubá, e você faz a portabilidade. Isto se você precisar. Você já conhece o Sicoob, Maurício? Conheço. Nós temos 3 agências em Itajubá. Uma que vai lá para a estação rodoviária, a gente fala Rua Presidente Roosevelt, ninguém sabe. Aquela rua que vai para a rodoviária, todo mundo sabe. Perto do mercado municipal. Essa eu não sabia. Avenida Paulo Queradi, também ninguém sabe o nome. Perto do mercado municipal, do lado direito. Legal. Você já vai ver. E tem uma agência na nossa Unifei, a nossa Universidade Federal. Maravilha. Que tem um horário assim, bem legal, que vai até 5 da tarde. Ótimo, mais flexível, né? Bem mais flexível. Temos também a Climed Serviços Hospitalares, presente há mais de 2 décadas no mercado de terceirização em serviços de urgência, emergência ambulatorial, nas áreas médica, nutricional, enfermagem e radiologia. Estou sempre brigando aqui com o Dr. Bob, quando ele vem aqui,
que tem que ter também na área de psicologia. Ah, sim. Não Seria é? ótimo mesmo. Seria ótimo. E tanto sucesso se deve ao profissionalismo, comprometimento, eita palavrinha, e ética. Se você não tiver esses três aqui, até na sua vida pessoal mesmo, ô Maurício... Nada funciona. Nada funciona, não é? É verdade. Eu gosto muito de citar isto daqui no nosso programa. Temos também um apoio cultural da Clínica Sul Mineira Tomosul. Você está precisando fazer um exame? Não precisa nem ir até lá, marcar, agendar o seu exame. Basta você fazer uma foto do pedido do seu médico, encaminhar para o WhatsApp 98817 2554. E a pessoa credenciada irá marcar o dia, o horário e também vai te orientar todos os cuidados que você deve ter para poder fazer um bom exame. De repente vai assim, eu não tenho plano de saúde, né? O SUS vai demorar. Lá na Clínica Sul Mineira Tomosul, você pode fazer com o seu cartão de crédito. Aceita-se todas as bandeiras, divide-se milhões de vezes. Você chega lá e fala assim, Nilda Bittencourt falou que vocês dividem milhões de vezes. Então, eu estou querendo. Quero também convidar você para conhecer o Chalé Blumenhof. Você ainda não conhece? Não, não conheço. Em frente ao Mercado Municipal. É um restaurante amarelinho. Antes vendia queijo. Eu sei onde é. Já estive lá já. É um restaurante alemão. Mas tem comidas maravilhosas também, de outras nacionalidades. Tem até uma boa picanha, para quem gosta de carninha. Tem chopinho gelado, para quem gosta de chopinho gelado. Olha que legal. Tem um suco gelado, como eu gosto de suco gelado, eu gosto de suco gelado. Então, estou convidando você para conhecer esse espaço maravilhoso que é o Chalé Blumenhof. É muito bonito lá. Uma delícia lá. Bom, eu estou aqui com o Maurício, falando sobre magnetismo humano e hipnose não verbal. Eu acho, Maurício, que o magnetismo, fazendo essa última pergunta aqui, a gente pode fechar para poder passar para a hipnose. O magnetismo, ele trata tanto o adulto, quanto o idoso, quanto a criança. Como é que é, Maurício? O magnetismo é uma unanimidade, né? Ele alcança a todos, né? Para o magnetizador, tem bastante considerações a fazer, né? Quando você trata uma criança, existem vários critérios a serem respeitados, o idoso também, né? E o adulto também, claro, tem os seus critérios. O magnetismo, enquanto tratamento, ele é até bastante complexo, né? Você tem todo um conceito geral, né, de como as coisas são e funcionam. Agora, daí a você manipular essa realidade é uma coisa bastante diferente. Aí precisam se desenvolver o que a gente não é muito certo chamar de protocolo. Certo. Porque todo mundo é diferente. É mesmo, mas existe uma forma de você protocolar um tratamento, como já tem algumas afecções que já têm protocolos, digamos assim, montados, né? Sim. Mas eles são protocolos sempre abertos, sabe? Tudo tem que se testar e ver como é que está, e dependendo do resultado, você vai para um caminho ou para o outro. Às vezes você tem 3, 4 caminhos. Então, cada pessoa de um jeito. Mas existe aí um protocolo, existem vários protocolos, e para várias afecções já. Até uns anos atrás a gente tinha protocolos só da depressão, depois entrou da circulação, problemas de circulação, todo tipo de problema de circulação, e agora, recentemente, o Jacó lançou um novo livro que traz várias pesquisas com vários protocolos, depois a gente pode falar dessas afecções. A gente encontra esses livros dele em qualquer livraria? Tem que buscar na internet o site do Jacó, através do site dele dá para comprar. Jacob, com B mudo no final, melo com um L só, .com. Se não me engano é só .com.
www, né, .jacobmelo.com. E ali ele não está no sistema, digamos assim, né? Ele tem a própria... Mas existem livrarias que vendem também, mas não é normal, não é comum não de ter. Porque normal né? Nada é normal, né? De perto principalmente. Mas... Verdade. O Josias dos Passos está aqui mandando boa tarde para a gente, muito obrigada. Obrigado, Josias. Flávia Carvalho Pereira, Nilda Linda, bem, obrigada. Matérias maravilhosas, 100% essa entrevista. Gracinha, obrigado. Flávia. Um abraço para você. Obrigado, Flávia. Com muito carinho. Dá vontade de conhecer todo mundo que entra aqui para conversar conosco. Nós temos, assim... ouvintes em todas as partes do mundo. Eu fico muito feliz. Geralmente são itajubenses ausentes, e os amigos desses itajubenses aí passam a escrever para nós, aí manda tudo em francês, inglês, né, Matheus? Castelhano, e eu ponho o Matheus aqui. Tudo para traduzir para mim. Por favor, Matheus Humberto. Que bacana. Traduz aí para mim. Agora vamos falar um pouquinho dessa parte que eu acho muito interessante. Falar interessante, você tem algum casinho para ilustrar para nós? De cura do magnetismo? Tem bastante, tem vários casos. Nossa, hoje nós não vamos sair do professor, né? Mas eu vou contando aqui, você vai, a hora que você achar que a gente deve seguir. Mas tem casos legais. Assim, veja bem, a gente nunca promete cura, porque quem cura é a pessoa, ou seja, a cura é própria da pessoa, né? Porque a gente não trabalha com sintomas fisiológicos, orgânicos, né? E nem psicológicos propriamente dito, né? Porque isso aí é um papel do psicólogo, os fisiológicos, o papel dos médicos, né? A gente complementa o tratamento deles com uma parte esquecida, né? Então, você vê aí pessoas há 20 anos tratando a depressão, por exemplo. A gente não pode falar que o tratamento não está dando certo, porque ela deixa de ser uma depressiva, embora ela colecione alguns efeitos, né, que não deixam que ela possa se considerar uma pessoa saudável, normal, porque ela fica dependendo do remédio. Maurício, muitas vezes. Para ilustrar um pouquinho, igual o obeso que faz aquela operação? Sim. E aí não consegue se ver magro, só se vê obeso. Sim, que já é um problema psicológico, né? Por isso o tratamento como psicólogo Exato. é importante. É importantíssimo. Eu sempre... Inclusive, eu tenho alguns amigos e amigas, né, psicólogas, e às vezes a gente... você não atende tal pessoa, né? Porque ela está trabalhando nesse âmbito psicológico, mas precisa trabalhar no âmbito magnético. Mas vamos lá, Maurício, vamos lá. Dengue. Quando teve há 5 anos atrás, 5 anos e pouquinho, comecei a te contar, né? A gente entrou no ar. Aí a gente começou, foi o primeiro ensaio meu no magnetismo. Já fazia quase 1 ano que eu estava estudando o magnetismo de forma bastante séria. E a gente só aplicava dentro do grupo de estudo, e aí resolvemos aplicar porque a dengue estava aí, um monte de gente sofrendo, né? Pessoas, inclusive, casos de morte, né? E a gente falou, nós não vamos matar ninguém, a gente sabe que a gente vai fazer só o bem, né? E foi surpreendente, porque um processo que durava aí semanas, né? Com o magnetismo associado ao tratamento médico, a gente conseguia fazer a pessoa passar pelos processos que são naturais da dengue em 3 dias. Mas que técnica que vocês usavam? Então, cada caso é um caso, cada afecção é um caso. Então, a dengue, por exemplo, ela causa um desequilíbrio fisiológico e causa também um desequilíbrio energético. A gente trabalha no desequilíbrio energético, só que ele vai refletir no fisiológico depois. Então, por isso que a pessoa se cura, legal. Ela se cura. Mas aí, um amigo, muito amigo meu, Sandrinho, me ligou. Não foi o Sandro, foi alguém que ligou nessa época, eu nem conhecia o Sandro pessoalmente, a gente só conversava de longe. O Sandro do Xodó. Do Xodó. E então essa pessoa falou que ele tinha dito que a Adriana estava, né, eu não pedi permissão para ela para falar, mas quem mandou eles serem conhecidos, né? Mas ela estava internada já há 8 dias, se não me engano, 8 ou 9 dias, com a dengue hemorrágica. Nossa.
né? E a gente sabe que é grave. E naquela lida de tirar o patamar das plaquetas que estava lá embaixo, em 50 UI, parece, uma coisa assim, foi pedido para a gente fazer uma visita, a gente fez uma visita à noite e fiz a primeira sessão dela. Ela estava internada. Fiz a primeira sessão dela, ela estava internada, né? E já há 8 dias sem reação, sem reagir positivamente para poder vislumbrar uma alta. No outro dia, eu falei para ela, e na dengue a gente tem que fazer a sessão diária, assim como outras afecções. A maioria é semanal, é o suficiente. Mas aí eu falei para ela, vou ter que vir à noite, porque é o horário que eu posso. Eu trabalhava voluntariamente nessa época. Aí ela falou, não tem problema. E no outro dia, ela me ligou no meio da manhã e falou assim, Mal, o pessoal me chama de Mal, né? Mal, você vem hoje? Eu falei assim, vou sim, mas é à noite, né? Tipo assim, eu achei que ela tinha esquecido, né? Ela falou, não, eu sei, é porque eu estou ligando para você, porque senão você vai bater lá no hospital. Ela estava internada no hospital da Unimed. E eu não estou mais lá. Eu falei, aonde você está? Ela falou, estou em casa. Opa! Eles colhem o sangue diariamente do portador de dengue hemorrágica para fazer a leitura das plaquetas, né? E a dela, de 50, ali, que fazia 8, 9 dias que não saía daquele patamarzinho, por isso ela não recebia alta, no outro dia, depois do passe que eu dei à noite, né, da aplicação do magnetismo, no outro dia, 6 da manhã, ela registrou mais de 200 mil plaquetas, que era o... Maurício, e os médicos ficaram sabendo disso? Não sei, porque é difícil para a gente acompanhar, né? Tem um caso que eu posso contar ele rápido aqui para ver como que é difícil acompanhar. Teve uma menina que tinha um tumor muito grande atrás do olho esquerdo, se não me engano. O olho dela até, tadinha, era puladinho para fora, assim. E era uma laranja enorme, assim, e enraizada no cérebro. E ela tinha que fazer uma cirurgia dali 1 mês, a família me procurou. Muitos são todos amigos, a família toda. Me procurou e eu falei, bom, vamos tratar ela, mas tem que ser todo dia. Tratamos, quando deu 1 mês, não tinha vaga na UTI para ela cirurgiar, que a cirurgia ia ser feita em Pouso Alegre, deram mais 1 mês para ela, fiquei mais 1 mês tratando todo dia. E daí ela foi. Quando chegou lá, teve um acidente na BR-459 aqui, ocuparam a vaga que tinha na UTI e mandaram ela de volta, ganhei mais 1 mês. Tratei dela 90 dias, 90 sessões, e finalmente ela foi. Quando abriram, tiraram o rosto aqui, né, cortam o osso do rosto, tira tudo assim... tinha uma bolinha solta, do tamanho de uma bolinha de golfe. Não tinha mais aquele câncer enraizado, porque o que os médicos disseram para a família é que não dava para falar, ter previsão, porque ia ter que fazer dissecar, né? O tumor estava enraizado e ia afetar o cérebro, mas não sabia como ia afetar o cérebro. E aí aquela bolinha foi para Belo Horizonte, ficou um tempo lá, o laudo foi material não conhecido, desconhecido da literatura médica. Aquela bolinha solta. Sim. Foi para São Paulo, o mesmo laudo. Foi para o Canadá, o mesmo laudo. Depois eu parei de acompanhar, porque é difícil para a gente acompanhar. Eu tenho vontade de fazer uma associação com a medicina, no sentido de a gente pesquisar mais isso, sabe? Assim, nos termos científicos mesmo. Que legal. Né? Tem muitos casos interessantes. Tinha uma pessoa muito conhecida também, como eu não pedi a autorização dela, não vou dizer o nome, mas muito conhecida, estava não sei quantos meses lá na Unicamp, no hospital lá, porque fez uma operação do fêmur, cabeça do fêmur, pegou uma infecção lá, ficou 3 meses lá, mandaram ela para cá, já tinha 2 meses que ela estava tratando aqui e pediram para a gente ir lá. E nós fomos durante 1 mês, 1 vez por semana, ou seja, 4 sessões ela recebeu alta, né? O tratamento do magnetismo ele tá ali para isso, né? Para ajudar no tratamento médico e psicológico. É um aliado. É um aliado. Exatamente. É muito bacana. A Cleia Morena, boa tarde, Nilda. Fala para o Maurício que estamos aqui ouvindo ele. Abraços a todos. Luz e paz. Cleia e Elvis. Que legal. Cleia e Elvis, amigos grandes, saudosos. Faz tempo que a gente não se fala, não se conversa, mas já economizou uma ligação. Uma ligação. Ô, Maurício, oi, bem. Vamos falar aqui, querido, diga, sobre esse negócio de hipnose. Sim. Eu comentei com o Maurício que a coisa mais difícil vai ser me hipnotizar. Mas aqui você trabalha com hipnose não verbal.
Sim. Como é que é isso? Existe a hipnose mais conhecida, a hipnose verbal ou hipnose clínica, ou também hipnose clássica, são os nomes que se dá. Que é aquela hipnose que é por indução, né, por sugestão. O hipnólogo vai sugestionando a pessoa, agora você vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai pensar assim, vai pensar assado. Isso. Né? Faz alguns testes físicos também, de colar a mão. Enfim, tem várias técnicas sugestionais. Né? Então, se a pessoa já tem mentalmente, né, já tem assim, eu não vou entrar nesse negócio, o cara não vai conseguir sugestionar que eu estou assim, eu estou assado, e eu vou entrar e vou ficar hipnotizado. Então, o fato da descrença da pessoa dificulta o processo e, às vezes, até inviabiliza. Né? Então, esse é o tipo de hipnose clássica. Né? E essa hipnose é a mais nova, né? Que está bastante aliada ali com a psicologia, é bastante usada. Os psicólogos, alguns, né, psicólogos usam, embora o hipnoterapeuta não precisa ser psicólogo, é a formação. A hipnose não verbal é diferente, e ela também é anterior, porque ela é ali do hermetismo também. Né? E dentro do mesmerismo, né, que é outra forma que chamam o magnetismo, a hipnose não verbal é chamada de fascinação. Que é só com o olhar você hipnotiza a pessoa. Claro que tem conhecimento, tem técnica, tem certas condições para poder conseguir isso. Mas a hipnose não verbal, né, a minha formação em hipnose é científica mesmo, ela é uma hipnose por estímulos. E não tem como você correr de estímulo. Não tem, né? Por exemplo, se eu fizer assim com a cabeça, eu estou fazendo aquele movimento que a gente fala, quando a gente quer negar alguma coisa, a gente vai com a cabeça de um lado para o outro. Não, né? Aquele movimento de não. Né? Qualquer pessoa entende esse movimento. Então, se você estiver na minha frente e eu fizer assim para você, mesmo que você tenha assim, já pré-programado a sua mente para não prestar atenção e não dar bola para mim, você vai falar, ele está falando não, ele está fazendo uma negação. É intuitivo, é natural, não tem como. Às vezes até com o olhar a gente se comunica. Com o olhar, que é o caso da hipnose por fascinação. Né? Então, a hipnose não verbal, ela é por estímulos, e esses estímulos podem ser sonoros, podem ser toques, podem ser visuais, e podem ser todos eles juntos. Então, é mais difícil a pessoa não entrar, né? Porque estímulo é estímulo. Né? Se eu faço um som específico, esse som vai chegar para você que acredita, para você que não acredita. Então, a hipnose não verbal é uma ferramenta sensacional. Por quê, Maurício? Porque o estado de hipnose, né, que também é chamado de estado sonambúlico, quando você coloca a pessoa em estado hipnótico, né, ela fica, ao contrário do que muitos pensam, né, acho que você falou, né, que você tem medo, né? Eu tenho medo, gente. Não quero ser hipnotizada, não. Parece que eu tenho por quê? medo. Porque as pessoas que veem alguém ser hipnotizado, elas têm a impressão que a pessoa perdeu a consciência, porque às vezes ela desmonta no chão, né, ou fica lá paradona, às vezes com o olho fechado, inclusive, né? Morreu. E a hipnose, o estado hipnótico, e o estado hipnótico, a gente tem medo do desconhecido. O estado hipnótico, ele não é um estado de inconsciência. É pelo contrário, o estado hipnótico é um estado de foco. Mas é um foco tão forte, tão perfeito, que a pessoa não consegue se atentar para mais nada, só para aquele foco que foi dado para ela. Percebe? Então a pessoa fala assim, eu tenho medo de ficar inconsciente, desmaiar, não voltar mais. É absolutamente... Depois que tem gente até que se frustra, né? Porque embora ele tenha a percepção que foi hipnotizado, que esteve em estado de transe, ele não teve a sensação do apagamento, embora alguns apaguem. Mas é um foco, na verdade. É um foco tão perfeito que a pessoa não consegue... Para ela não existe mais nada. Você pode queimar a pessoa, inclusive, e ela não sente dor. Pois é, que a pessoa vai fazer uma entrega Olha o poder total da mente. A você. Exatamente. E ela está focada nessa ligação que ela fez com o hipnólogo, tão focada, olha o poder da mente, que se você queimar essa pessoa, ela não sente dor. Meu Deus. Olha o que é a mente. Ô, Maurício, ali você vai poder extrair tudo da pessoa? Na verdade, a intenção não é essa. Não, a intenção é a pessoa se transformar a partir da hipnose. Né? Aí você vai perguntando, você vai, tipo assim, proseando com ela? Aí vem a terapia, né? Que daí fala hipnoterapeuta. Né? O hipnoterapeuta, ele usa de técnicas terapêuticas junto com a hipnose. Então, a pessoa primeiro entra em estado hipnótico, é a ferramenta, né? Entra em estado hipnótico. Naquele estado, ela é mais sugestionável.
Então, ali, por exemplo, você dissocia um medo que ela tem. Ela tem medo de barata. Ai, e a eu pessoa morro de medo. vai trabalhando isso com a pessoa de forma que ela vai desensibilizando. Então, ela vai perdendo gradualmente o medo da barata. Ah, será, Maurício? Perde, Ah, eu perde. tenho pavor de barata. Tem hipnoterapia para emagrecimento, Ai, que tem bom. hipnoterapia para várias coisas, né? A mente é poderosa, a gente pode tudo. Aliás, esse é o princípio do magnetismo, né? Ô, Maurício, nós já ultrapassamos e Imagina. muito o nosso horário. Eu sei que você trabalha com outras terapias, mas Sim. você vai voltar Tá bom. para a gente poder falar mais. Mas eu quero saber onde serão feitos os atendimentos, Maurício. Tá, eu estou com duas possibilidades de lugar. Uma é um lugar que eu vou fazer locação avulsa. Cada atendimento, já conversei lá, e eu vou lá, atendo nesse local, né? E outra é um lugar provisório que eu tenho também disponível, onde eu pretendo, eu estou mais para esse local, eu pretendo montar ali uma situação, né? Porque eu preciso de uma maca para atender, preciso de um tapete, no caso da hipnose, às vezes a gente deita a pessoa no tapete, né? E por que a maca? Ah, A maca por causa do magnetismo. Às vezes você vai ter que tocar. Exatamente. Né? E a ideia que eu vou começar a trabalhar agora é de associação do magnetismo com a hipnose. Quer dizer, eu vou trabalhar o magnetismo da pessoa com o estado hipnótico, né? Em alguns casos, outros não. Por quê? Porque quando a pessoa está em estado hipnótico, por exemplo, na crise mesmérica, que é uma outra coisa que ainda esse ano eu quero começar a trabalhar com ela, mas lá para o meio do ano, a pessoa, só no magnetismo, às vezes a gente leva 6 meses, tem caso até de 1 ano para resolver uma depressão, né? Com a pessoa no estado hipnótico, tem casos, através da crise mesmérica, tem casos de uma sessão você resolver, né? Tem casos de 2, 3, 4, 5 sessões você resolver uma depressão, né? Não é padrão, não existe um padrão, veja bem, Certo. mas há essa possibilidade. Então, eu vou começar a trabalhar associando as duas. Eu vou colocar a pessoa em estado hipnótico e vou fazer o trabalho magnético. Mas onde é que você vai fazer, Maurício? Então, qual local? isso Olha aí. onde é que vai? Um local é no bairro da Varginha, ali na casa do meu pai. Ele tem um apartamentinho lá e eu devo usar esse apartamento até eu me situar, porque eu preciso ainda me achar, me encontrar um lugar que condiz com aquilo que eu vou praticar, né? O que eu já pratico, né? Um outro lugar é aqui no centro, que eu ainda preciso só bater o martelo, mas já está conversado, aonde vou, mas é bem central mesmo. E uma terceira possibilidade, para alguns casos que têm dificuldade de locomoção, eu posso atender a domicílio. Eu ia perguntar isso mesmo, que eu acho muito legal. Porque eu já atendi pessoas que chegavam assim, como se estivesse desmaiada, sabe? Uma senhora que ela tinha letargia crônica, então ela parecia uma pessoa morta, só que estava viva, respirando, né? E aí eu tratava na casa dela, que eu acho mais prudente, né? Porque você expor a pessoa, uma dificuldade, colocar no carro, então... Você vai lá, é mais fácil. Exatamente. Tem pessoas que têm dificuldade de locomoção, né? Não tem carro, enfim. Tem essas 3 possibilidades. Peraí, o Omar está aqui, Omar Fontes. Sim. Gracinha mandando um abraço para nós. Que bom. Obrigado. Olha, o programa está bombando. Não dá vontade de terminar, não. Primeiro que o assunto é gostoso. É verdade. E outro que a gente está bombando aqui na audiência. Que bacana. Então, assim que você tiver já o seu local definido, por favor, tá? Fala comigo. Eu estou dizendo para as pessoas, Nilda, que entrem em contato comigo que a gente fecha o lugar. Né? Aonde como vai entrar em contato com você, Maurício? Eu tenho um número, né, de telefone que é 9708-4321. É esse que eu falo com você? Não, esse aqui é o pessoal. Esse outro é profissional. Mas pode também, quem me conhece já me tem lá, pode falar comigo por esse mesmo. Né? Mas é o 9708-4321. Que é o profissional, mas pode falar com o pessoal também. E nas redes sociais? Estou no Face, estou no Instagram como Maurício Magnetista, nos 2. Tem uma página Maurício Magnetista lá. Pode também conversar por lá, né, pelo MSN lá, que é associado enfim, pelas mensagens lá,
que a gente combina lugar e tudo mais. Ô, Maurício, não precisa falar o preço, mas é acessível. Eu não sei se, como é que é, porque hoje em dia está tão difícil, né? Está tão difícil para todo mundo. Por isso que até assim, cada caso é um caso, a gente conversa, né? Eu venho de 6 anos de trabalho voluntário, né? Eu só vou cobrar agora porque eu deixei tudo. Porque quando eu trabalhava voluntariamente, o Nilda, eu vi amigos meus, até casos de suicídio, e depois eu ficava sabendo que a pessoa tinha depressão e eu não sabia. Enfim, eu vi tanta gente precisando do tratamento que estava dando certo e dá certo com várias pessoas, com muitas pessoas. Eu não tenho ninguém que não tenha dado certo, assim. E eu falava, poxa, eu precisava arrumar um jeito de ajudar mais pessoas. Aí eu comecei a dar curso gratuito também, ensinei um monte de gente magnetismo, dei 4 cursos, né? Mesmo assim, as pessoas não estão disponíveis e dispostas a trabalhar voluntariamente porque elas têm a vida delas, fica difícil. E quando eu me tornei permacultor, que eu saí do sistema, daí eu falei, bom, e agora eu quero mexer com o quê? Eu quero mexer com o que eu gosto. Então eu tenho minha horta lá em casa, né? Agora eu estou voltando a estruturar a horta e vou trabalhar com o que eu gosto. Você está voltando para Itajubá? Não, eu continuo aqui. Não, eu moro em Piranguinho, mas eu moro na divisa com Itajubá. A divisa de Itajubá com Piranguinho é bem abaixo da minha casa, assim. Eu moro lá por circunstâncias, né? Eu gosto de morar na roça. Ai, então, delícia, mas que coisa minha casa é na roça. Eu sou muito roceira também. Mas eu não saio daqui, viu, Nilda? Eu estou aqui em Itajubá todo dia. Ah, que bom, gente. Meus pais são daqui, os amigos. E qualquer coisa, se você não conseguir localizar, pode entrar em contato comigo, aqui na Futura FM. O Lúcio Cândido, o amigo do César Burg. Boa tarde, senhora do rádio. Lúcio. Ele só me chama de senhora do rádio. A senhora está muito elegante. Muito obrigada, querida, pelo seu carinho. Maurício, valeu de montão. Eu que agradeço, amei Nilda. ter você aqui hoje. Estou à disposição, viu, para a gente falar mais a respeito. Que tipo de afecções que a gente pode tratar. Muito bom. Mas, assim, independente disso, as pessoas entrando em contato comigo também, a gente, se não tiver um protocolo, a gente faz um protocolo. Ótimo. Vai descobrindo o caminho. Isso, verdade. Né? É bem legal. Então vamos aí, eu quero agradecer muito a você que teve ligado desde as 15 horas aqui no programa Nilda e Você. Hoje foi um programa bem recheado, falamos com o prefeito Rodrigo Rieira, que, olha, tranquilizou. Tem nada a ver de enchente, não. O Maurício está aqui, o Maurício ouviu, né, Maurício? Ouvi. Então, nós conversamos também com o Pedro do Huracan, conversamos com aquele pessoalzinho lindo, essa moçada nova que está chegando aí, fazendo... nossa, olha, deu nó até agora. Yuratir, que é aquela dança lá, aquele esporte lá dos Estados Unidos, está trazendo para cá. Encerramos com o Maurício, esse magnetizador. Então tá aí, muito obrigada a todos vocês. Maurício, vou mandar beijo pro povo? Beijo com muito carinho para vocês. Gente. Fiquem todos com Deus. Tudo de bom.